E aí, minha galera do bem, tudo bom com vocês? Espero sempre te encontrar muitíssimo bem. Muitos de nós temos a certeza que somos personagens livres, não é não? Capazes de tomar decisões independentes, como donos do nosso próprio destino. Mas na realidade não é bem assim, é algo bem mais interessante. O que acontece é que a grande maioria das pessoas tomam decisões baseadas unicamente nas opções que o cérebro oferece. Uma máquina complexa fechada dentro do crânio nos dá variantes de reações a eventos atuais. E nós cegamente consideramos essas reações por nós mesmos. E se olharmos para tal situação no contexto, o cérebro é nosso chefe e nós somos os executadores de sua vontade. Sendo assim, então, que tipo de liberdade temos? Vocês não acham que isso é uma extrema injustiça? Eu pessoalmente sim. E para corrigir essa situação deplorável, decidi contar a vocês como realmente o cérebro nos manipula. E claro, como ele funciona. Assim poderemos o transformar em nosso servo e aí encontrarmos a tão cobiçada liberdade. Antes de repassar esta incrível informação, eu já convido você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal, ativando as notificações e fique ligado para receber novos conteúdos como este. E claro, o seu like é o que me mostra que estou no caminho certo. Então, não economizem likes não! Como fazer com que as crianças executem algumas tarefas domésticas não muito interessantes para elas? Por exemplo, ajudar a limpar a casa. Se disser a elas diretamente que elas deveriam limpar, então a criança provavelmente começa a resistir, sentindo o instinto de sua personalidade. Portanto, existe outra opção. Ofereça-lhes uma opção de escolha, tipo, você prefere varrer a casa ou lavar a louça? Cada uma dessas opções é adequada para os pais, mas enquanto isso, a criança sente que essa é uma escolha pessoal e praticamente não haverá resistência interna. No final das contas, ela realizará a tarefa desagradável com mais entusiasmo e doação. A propósito, desta forma que funciona o esquema das eleições em nosso cérebro. Mas como isso acontece? E por que não notamos uma interferência em nossa vontade própria? Vamos explicar tudo em sua ordem. Nosso cérebro é uma máquina complexa. Ele é capaz de armazenar um grande volume de informações fotográficas contidas em milhões de situações. Mas ao mesmo tempo, dificilmente nos lembramos de algo elementar que aprendemos na escola, por exemplo. Queremos nos concentrar e pensar em trabalho ou estudo, mas minha cabeça está amarrotada de pensamentos sobre o churrasco de ontem, filmes ou férias. E às vezes até sentimos vergonhas de nós mesmos por nossos próprios pensamentos. Involuntariamente existe a pergunta: como se libertar de tais pensamentos? É importantíssimo que para entender tudo você assista esse vídeo até o final e como este gritante mal entendido pode ser explicado. Nosso cérebro combina 3 estruturas diferentes de níveis e propósitos. Pois então a sua área inferior é similar à de um réptil. Este nível regula o comportamento e o nível dos instintos. É aquela parte que tenta satisfazer todos os seus desejos, não se importando como. E seu principal objetivo é a sobrevivência a qualquer custo. A parte central é a área dos neurônios, que realiza a função semelhante às funções do cérebro de um mamífero. Nesta área, uma resposta emocional é formada para tudo o que acontece: prazer, sofrimento, excitação, indiferença e muito mais. Apenas frutos de suas atividades. E finalmente, o segmento externo, que os cientistas comparam com os primatas. Esta área de primazia é responsável pelo pensamento lógico e tomada de decisões mais estratégicas. Estas 3 camadas operam independentemente uma das outras e oferecem seus próprios comportamentos. Um exemplo: comer um pedaço de bolo e obter a sensação de prazer, ou não comer para finalmente perder peso. E assim torna-se mais atraente aos nossos olhos, ou seja, como diz o ditado, o que não pode é sempre o que queremos. E nossa face mostra a luta entre as 2 partes do cérebro. Mas qual ganha? Quando as informações chegam ao cérebro, para nós se tornam em formas de pensamentos, imagens e sensações físicas. E quando você olha para tal pedaço de bolo, então chega até você uma enxurrada de pensamentos. Exemplos: esse é meu bolo favorito. Quanto custa?
Comer ou não comer? Mas estou de dieta. Doce estraga os dentes. Bom, mas é só um pedaço. Amanhã eu volto à dieta. Cada pensamento é informação de uma parte do cérebro. Se aceitar algum deles, atenção, a parte do cérebro responsável por ele é ativada e começa a entulhar opções adicionais. As outras partes do cérebro perdem gradualmente sua atividade. Assim, existe uma repressão de pensamentos da pessoa. Vamos supor que escolheu e se intrigou com o pensamento de que os doces estragam os dentes. Pode até ficar mesmo com dor nos dentes e um sentimento de sensações desagradáveis, pensando até mesmo no medo de ir ao dentista. Quanto mais você se concentra nestes pensamentos, mais reais eles se tornarão. No fim das contas, você vai passar pela sobremesa tentando esquecê-la, como se fosse um pesadelo. E isso acontece muitas vezes. E a parte do cérebro responsável por este tipo de pensamento se tornará mais desenvolvida e ativa. Então estes pensamentos e ideias serão cada vez maiores. Como resultado, você notará que se tornou mais fácil resistir aos doces, porque isso se tornará instantâneo. Na hora, verá a imagem do dentista malvado. Aliás, esta também é a razão de muitas condições depressivas em humanos. Afinal, eles constantemente alimentam pensamentos negativos. Eu acho que agora vocês estão começando a entender como o treinamento do cérebro acontece. Mas fique ligado que tem muito mais. O que acontece é que nosso cérebro gera constantemente pensamentos e nós apenas escolhemos os quais tomam ou não vida. Depois de que um pensamento é escolhido, ele é ativado e baixado como um programa de computador. Se colocarmos o pensamento de eu acho antes do eu consigo, então com certeza o primeiro prevalece e o segundo se tornará dependente. Mas então, o que deve ser feito para se livrar de tal desvantagem? Primeiro de tudo, precisamos perceber que os pensamentos existem, mas são apenas comportamentos que o cérebro lança. Precisamos escolher o que preferimos. E se não gostamos das opções que o cérebro nos dá, então deixe-o oferecer mais. Por exemplo, surgiu um pensamento de que hoje eu estou triste e de mau humor. A pergunta será: por quê? Eu não quero me lamentar, minha escolha é alegria e felicidade, pois então deixe o seu cérebro trabalhar neste canal. Agora ele será nosso fiel servidor e que nos ajuda a alcançar o que realmente queremos. Entenderam? Por mais que nosso cérebro seja espetacular, esta também é uma ferramenta limitada. Ele não pode te dar nenhuma ideia nova. Tudo que ele faz é informação de sua experiência pessoal, que ele aprendeu no passado. E como resultado, o cérebro pode te dar uma mistura de ideias e opções que já estão em sua base. Por exemplo, se você não sabe que existem estas ilhas, você nunca vai querer viajar para lá. É por isso que é tão importante estudar o novo e expandir os limites do conhecimento. Caso contrário, o grau da sua liberdade potencial, ou seja, a quantidade e a qualidade das opções oferecidas pelo seu cérebro, será muito limitada. Mas minha galera do bem, por questão de justiça, eu quero acrescentar algumas palavras sobre como obter uma completa liberdade e não apenas expandir o número de opções oferecidas pelo nosso limitado cérebro. Como ir além das limitações do processo dos pensamentos. Quando você perceber que tal pensamento não é seu e estiver convencido que é apenas um fluxo de imagens e ideias, é a hora de dar o próximo passo. Responda a pergunta: quem sou eu realmente? Uma resposta consciente a esta pergunta permitirá que qualquer pessoa se livre dos grilhões da limitação e encontre a real liberdade. Agora vamos limpar as suas ideias passo a passo. Veremos o que cada pessoa realmente é. Primeira pergunta: eu sou um corpo? Muitos dirão claro. Mas vamos raciocinar logicamente. Se eu sou um corpo, então como pode ser perdido parte dele? A verdade é que alguma parte do nosso corpo desaparece a cada segundo. Afinal, milhões de células estão simplesmente morrendo e novas aparecem. A cada 15 anos, nosso corpo é completamente renovado. Todas as células se tornam novas. Daí, então, o corpo antigo não existe mais. Com esta lógica, eu constantemente me perco, mas isso não é absurdo, não. Afinal, não perdemos nada interno e sim externo. Ou seja, nosso corpo é parecido com uma biomáquina que nós mesmos gerenciamos.
Vocês concordam ou não? Então vamos mais longe. Eu sou a mente ou o intelecto? Na verdade, já respondemos a esta pergunta antes no vídeo. Afinal, os pensamentos são produtos do cérebro e o cérebro é parte do corpo. Então, eu não estou pensando, estou apenas assistindo e aí escolho. Depois de tudo isso, podemos chegar a uma simples conclusão. Uma pessoa é um observador silencioso, um gerente, um corpo ativando um ou outro pensamento. Vamos supor que seja assim. Então, mas onde está a verdadeira liberdade? O fato é, fique ligado, esse observador já sabe de tudo e não precisa de um processo de pensamento e tal. A verdadeira liberdade é, em primeiro lugar, a liberdade da mente. A liberdade das ideias e conceitos impostos. Este observador agora está constantemente em estado de onisciência, inspiração, alegria e felicidade incondicional. É isso que uma pessoa procura a vida inteira. Este é um estado de iluminação e esclarecimento que você pode encontrar apenas descartando o desnecessário. Em primeiro lugar, os pensamentos. Bom, e ajuda neste caminho é conhecida em prática: meditação, oração e autoformação. Se gostaram desse vídeo, então nos ajude a libertar mais pessoas, fazendo com que ele alcance milhões delas. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau!